basta querer lutar por um ideal, sentir no solo as pedras, olhar e se comover, mas nunca desistir, sempre buscar. Sempre difícil, vai ser mais forte que o impossível. O sonho que hoje se tem, ponto de partida, onde começar. Muito obrigado ao grupo que acabou de cantar Utopia. Essa é a nossa esperança, o nosso sonho, né, de ter um país com arte, cultura, música, educação. E é por isso que estamos aqui e queremos receber, né, uma irmã, uma pastora, uma teóloga feminista que trabalha muito na construção do reino de Deus, trabalhou com os mais pobres, sempre.
esteve em São Paulo, né? Ela é de São Paulo, e seu último projeto em São Paulo era um projeto com imigrantes do Haiti, Bolívia, angolanos, né? E Pastor Eliade é uma referência em trabalho social com mulheres, né? Na Praça da Sé, com grupos LGBT. Ela sempre esteve encarnando a sua vida, mas não foi fácil. A caminhada de uma mulher negra é uma caminhada muito, às vezes, solitária. Mas Eliade, hoje, ela é pastora em Roma, na Igreja Metodista, trabalha também em um projeto com os imigrantes, ela acabou de chegar, ela trabalha, né, e ela vai trazer para nós também uma contribuição. E antes, Renê, vamos colocar Eliade, gostaria de ler um texto bem pequenininho, mas uma poesia muito pulsante, né, dessa história. Bom dia, Eliade, pastor Eliade. Gostaria de ler, ela é da Igreja Metodista, né, e a sua última comunidade no Brasil foi esse projeto. Então, Vozes Mulheres. Esse poema é de Conceição Evaristo, né, e Conceição Evaristo é uma escritora da área da literatura, uma das grandes escritoras negras brasileiras, né, que trabalha a memória e a história e reescreve, né, a história das mulheres negras. Então, e toda a sua ancestralidade. Conceição Evaristo escreve: Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha bisavó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado das favelas. A minha voz ainda ecoa verso perplexo, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da liberdade. Então, esse é Conceição Evaristo. Passo a palavra para nossa pastora, teóloga feminista, Eliade Dias. Som desligado. Seu som está desligado. Bom dia, boa tarde. Eu acho que estava escrito microfone desativado, como está italiano. Às vezes eu me confundo um pouco. Primeiro, muito obrigada pelo convite de estar com vocês neste dia. E depois que os pastores, né, o Ariovaldo estava falando, o irmão que o sucedeu, eu falei, ai meu Deus, manter o nível, né? Difícil, vamos lá. Mas eu estou muito feliz, né, de poder falar um pouco português e também poder estar em contato com os meus irmãos e minhas irmãs de luta, de caminhada aí do Brasil. E estou aqui, né, em Roma, trabalhando com a Igreja Metodista e a Igreja Valdense, num trabalho com um projeto que se chama Breakfast Time, que é um projeto que atende pessoas em situação de vulnerabilidade, que estão nas ruas aqui de Roma. E tem muita gente, infelizmente, também, na região central de Roma, né? E aí, pensando, e provavelmente em tudo que eu vivi no Brasil nos últimos anos, e também na situação que a gente se encontra agora, eu queria falar um pouco, o Ariovaldo também estava falando sobre a questão do espírito, né? E eu também gostaria de fazer
dar um meu olhar a respeito desse tema, né? Nessa semana eu recebi de uma amiga um vídeo de 3 rapazes que gravavam um podcast conversando sobre as eleições no Brasil e por que eles estavam escolhendo, né, votar no candidato da extrema-direita, falando sobre o desejo de Deus para o Brasil e outras coisas que, para mim, pareceram muito preocupantes, né? No momento que eu estava ouvindo aquele vídeo, aqui, né, o podcast, eu pensei como que teólogos e teólogas no futuro poderão explicar o que está acontecendo hoje no mundo, né? E especialmente no Brasil. Eu acho que o grande enigma será explicar o que está acontecendo no Brasil, sobre o papel das igrejas, né, do cristianismo e todo o contexto político-social que a gente vem vivendo, especialmente nos últimos 4 anos. E eu pensei, meu Deus, como é que o pessoal vai entender o que as pessoas pensarão a respeito de nós, né? Por que a gente agiu assim, ou quais foram os caminhos, né? E de nós, né, que acreditamos e consideramos estar do lado certo da história, né? Eu espero chegar perto da idade da minha tia Judite, que tem 105 anos, e está muito lúcida. Ela está totalmente, né? Ela consegue conversar tudo, e a gente conversa um pouquinho. Até semana passada ela falou para mim, eu estou juntando dinheiro. Mas quando você vir para cá, eu quero ir com você para Salvador. Essa que ela morre de medo de avião. E eu falei, não, tia, tudo bem, a gente vai sim. Eu vou levar você no médico, eles te dão um remedinho, e quando você acordar, você vai estar lá no Pelourinho comigo e ouvindo o Olodum. Pois é, mas eu pretendo entender melhor o que, se eu chegar, né, não sei os 105, mas se eu chegar numa idade mais avançada e lúcida, eu pretendo entender melhor o que acontece hoje para falar para elas e para eles, né, quais foram os nossos desafios. E eu espero que nós sejamos as pessoas que irão contar a história, porque geralmente quem conta, né, é o vencedor. Então, eu espero que nós possamos, no futuro próximo, né, poder falar um pouco sobre o que aconteceu neste momento. Então, uma das minhas inquietações que eu queria conversar, dialogar um pouquinho com vocês, é falar sobre a ação do Espírito, né? O pastor Ariovaldo já estava falando um pouquinho sobre isso, e o que teologicamente chamamos, né, do Espírito Santo de Deus. E aí eu estava lembrando de uma música, eu acho que é da SS Poarte, um grupo que fez, eu não lembro se era da Cimei, mas que falava que o Espírito de Deus abre as portas para um novo caminho que ele tem nos proposto para seguir. Se seu povo quer andar e fiel permanecer, deve estar atento à voz e sensível para ver. Muita gente que ainda não percebeu o milagre de um novo nascer. E eu gosto de falar, né, do espírito materno, como o Ariovaldo estava falando, e que nós, feministas, usamos como arruá, que a gente faz questão de enfatizar, né, que o espírito é arruá. Mas aqui caberia uma aula de teologia, né? E aí não sou eu a pessoa indicada, e também não é o momento da gente discorrer teologicamente sobre arruar, né? O termo, porquê e tal. Mas eu fui buscar um pouco, como metodista, no que o John Wesley, o fundador do movimento metodista, falava sobre a ação da terceira pessoa da Trindade,
que para ele é o fator principal do processo de salvação. É ela quem atua na vida do indivíduo por meio da graça preveniente, operando um novo nascimento, convencendo da justificação e trabalhando para a santificação. Wesley falava que falar em línguas, né, que as pessoas acreditam que você só tem o Espírito se você puder falar línguas, não é o único dom, não é o único dom do Espírito, e que isso não está em evidência só no que você fala línguas, né, na glossolalia, mas sim nos frutos listados por Paulo, que no capítulo 5 de Gálatas diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Wesley sempre defendeu a experiência com o Espírito para dinamizar a vida cristã, tirando de uma mera religiosidade. Contudo, Wesley não reduzia o viver pleno, né, na Espírita Santa ou na rua a manifestações deste ou daquele dom ou a experiências particulares. Embora Wesley mesmo, né, no dia 24 de maio, os metodistas comemoram o dia do coração aquecido, né, que ele teve aquela estranha sensação que aqueceu seu coração no dia 24 de maio na rua Aldersgate, mas ele teve a sensação de que seus pecados estavam perdoados, mas ele não ficou só na experiência em si. Ele soube transformá-la em vida com Deus e a favor do próximo. E é esse espírito que nos move a lutar por justiça. Eu creio no espírito que nos move pela vontade de ter a igualdade de direitos, um espírito que nos permite acreditar, ter esperança, mesmo quando tudo fala ao contrário. Mesmo quando a gente está na situação que a gente está cada vez mais vivendo num mundo injusto e cada vez mais perverso, onde a vida humana, a natureza, são apenas meios de obter lucros e vantagens pessoais, né? A última pandemia mostrou o crescimento vertiginoso da escravidão humana. 51 milhões de pessoas no mundo são escravas de outro ser. E eu falo do espírito que move, um espírito que tira o nosso sossego, que nos dá aquela deliciosa vontade de fazer algo revolucionário, transformador. Daquele espírito que nos emociona quando nós estamos juntos e juntas realizando algo incrível. Do espírito que te toca e te faz até chorar de emoção, por exemplo, ao ouvir uma linda música, ou ver uma bela cena, aquele espírito que te trouxe até este momento da sua vida. O espírito te faz olhar, né, como o pastor Leovaldo lembrou, do Eduardo Galeano, aquele espírito, aquela vontade que te faz olhar para o horizonte e crer na utopia. Sem a utopia, a gente não consegue caminhar realmente. E no futuro, eu gostaria de falar para os mais jovens e aos que não entenderam absolutamente nada, que neste momento, que neste século, todos e todas nós, muitos estávamos perdidos, sem entender muito bem o que era a vida e o que queremos dela. Porque tem muita gente, né, e agora, especialmente, né, com as redes sociais, falando com toda certeza o que é certo, o que é errado, e falando com toda certeza como a gente deve se vestir, o que a gente deve postar, como a gente deve falar, né? E a gente acaba, muitas vezes, esquecendo do olhar para dentro de nós. O que a gente sente? Quais são os nossos desejos mais profundos? Qual que é a nossa maior preocupação? E hoje em dia é agradar aos outros e não agradar a Deus, né? O que a gente aprendeu, pelo menos eu aprendi na igreja, que tudo que eu deveria fazer
era para agradar a Deus, né? Que a gente era uma coisa secundária, mas que Deus passou a fazer parte de um segundo plano. É um Deus que é uma fonte inesgotável dos nossos desejos em sermos poderosos. E aí eu gosto de lembrar das músicas, né, que o pessoal canta. E eu confesso, sinceramente, que eu tenho mais dificuldade quando eu vou à igreja ao louvor é só sobre mim, e sim, que Deus tem que ser fiel a mim, que Deus tem que me dar isso, que Deus. Eu tenho uma dificuldade incrível quando eu não consigo ir à igreja e trabalhar uma coisa coletiva, um Deus que seja para todo mundo, não um Deus que seja só para realizar os meus desejos, saciar a minha sede e me fazer feliz, dane-se os outros, né? Mas é um poder que esse momento individual traz, né? Que não traz nada de bem para o coletivo, que sacia uma fonte inesgotável, né, de prazer e de um poder em subordinar e oprimir os outros. E aí a gente vê pessoas que se transformam em verdadeiros demônios, invejando o poder divino, né, como a história de Lúcifer, né, que invejava o poder de Deus. Pastores, pastoras, mas muito mais pastores, cada vez mais. Gente, isso eu comecei a ver em alguns encontros, concílios e reuniões, pessoas, né, que têm o poder e que chegam a copiar o Deus das telas, né, que foram pintadas há séculos atrás. Eles criam barbas longas e brancas, falam com as pessoas com olhar de superioridade e acreditam piamente serem a cópia perfeita daquele Deus inventado nas pinturas europeias. E eu tenho certeza que a partir da crença desse Deus, que essas pessoas se sentem confortáveis em fazer tudo o que fazem e não sentirem nenhum remorso. E o que eu vejo nessa loucura toda é que eles não querem ouvir o Espírito de Deus, porque como eles são deuses, eles se consideram 3 vezes melhores que os demais mortais. Eles ousam afirmar serem a voz de Deus. E os seus desejos inescrupulosos, né, são a vontade de Deus. E aí eles podem criar leis injustas, como os antigos reis e religiosos da Bíblia, né? Então, como supostos deuses, eles não têm nenhum pudor em roubar o dinheiro das viúvas, de oprimirem mulheres e crianças. Eles não têm nenhum pudor em pedir para um trabalhador que vai ganhar 380 a 400 reais de dar uma parte do dízimo. Eles fazem pessoas sem razão de viver e sem conhecerem a Deus a acreditarem que essas pessoas, sim, são representantes de Deus, eles são deuses e acreditam piamente também que a verdade deles libertam pessoas a servirem, libertam as pessoas e as fazem a servirem seus desejos egoístas. E aí eles criam espaços de adoração para si, eles criam fiéis que creem ser, né, essa adoração ao pastor ou àquela pastora, uma doutrina espiritual. E aí chegam a abençoar armas que matam, né? E quando você abençoa armas que matam, você está abençoando, selando que essas armas, sim, possam matar os corpos indígenas, negros, os corpos LGBTQIA+, e daqueles e daquelas que não se conformam e não se calam. E a gente está vendo aí no Brasil, né? Eu tenho acompanhado as notícias de tiro dentro de igreja, de pessoas que estão com medo de falar sobre política, estão até com medo de votar e expressarem quem vão votar, com medo de retaliação. E retaliação não é só verbal, se tomarem um tiro e etc., né? E esses deuses atuais, se for necessário,
eles vão abraçar o inimigo em busca do poder, né? Então, eu quero crer que o Espírito Divino ainda habita em nós. E aí, para a gente poder sentir a presença desse Espírito, a gente tem que dar chance para que se manifeste, que a Ruá de Deus possa se manifestar. E aí eu estava pensando, mas como que a gente consegue, né, sentir essa presença? A gente primeiro precisa silenciar as nossas mentes, né? E como é difícil fazer o silêncio das mentes com tantas vozes nos dizendo toda hora o que, como, tal. A gente precisa ouvir o nosso interior, e é um exercício muito grande. A gente precisa discernir com a ajuda da Ruá de Deus qual que é o nosso papel neste mundo. E o mundo precisa também entender, né, o que é o Espírito, e para que esse seja possível, a gente possa, através das nossas vidas, sermos o testemunho de um Espírito que é essencial na vida, que nos permite viver, como o pastor falava, viver bem, de ter esperança, de ter utopia, né? E que esse Espírito ele não pode vir só para satisfazer desejos individuais, mas que eles possam trazer transformações individuais e coletivas. Ou seja, minhas obras, minhas ações realizadas em e por amor demonstram que eu sou movida, que eu sou movido pelo Espírito de amor de Deus, pela Ruá da vida, e que me deixa ser leve, que meu coração e os braços estão abertos para oferecer e para receber. E aí eu lembro que a primeira vez a minha afilhada, ela tinha acho que uns 9, 10 anos, eu acho, um pouco mais, nós fomos assistir o filme do Pocahontas. Eu não sei se a Renê vai conseguir colocar, mas aí no cinema eu estava lá assistindo e eu senti a ação do espírito da Ruá. Gente, que loucura, né? No filme do Walt Disney, sim, o filme do Walt Disney, porque quando a Pocahontas está ensinando para o John Smith o que é essencial, né? O que é importante na vida, né? do povo indígena naquele momento. Será que a gente consegue colocar, Renê? Acho que não, né? Mas tudo bem. Quem tem Disney, quem tem internet, quem tem YouTube, é só ir lá e digitar lá o filme que fala a canção, né, da Pocahontas. E aí e até a equipe que estava fazendo o filme, ela se emocionou, ela chorou, ela soube que a produção toda ficou emocionada quando viu o final, porque fala da liberdade do ser livre, do compromisso com a criação e do compromisso com o outro, com a outra, né? Mas pastores, né? Pessoas que têm dificuldade, e aí eu estou falando de pastores que por conta da igreja, né? Aí a gente dessas pessoas que a gente, por exemplo, a bancada evangélica, né? Pastores deuses, que se consideram deuses, pessoas sem ouvirem e sem sentirem a presença do Espírito, eles se fecham e não conseguem compreender a linguagem. Eu não sei se eles não conseguem, também não faz a mínima força, mas enfim. O Espírito de Deus cria em nós dons e capacidades que são usadas como ferramentas, a fim de serem usadas na construção do seu reino. E aí, quando a Suzete falava, né, do meu trabalho, eu sempre gosto de lembrar que, eu acho, né, às vezes, no dia 5 de dezembro de 1990, quando foi minha formatura na Faculdade de Teologia, nós cantamos aquela música, né, tenho que andar, tenho que tal, ai de mim se não faço. Eu, naquele momento, ofereci a minha vida para Deus, e eu pedi a Deus
que eu pudesse trabalhar para as pessoas com as quais a igreja não acolhe. Porque durante toda a minha vida, eu vi que quando entrava um morador de rua na igreja, e ele, se ele estivesse alcoolizado, apareciam 3 pessoas para tirar aquela pessoa da igreja. Durante toda a minha vida, na Igreja da Luz, onde eu estava, e as minhas tias moravam um pouco próxima, depois do Parque da Luz, eu lembro que a gente tinha que atravessar a avenida porque tinha travestis e as minhas tias achavam um absurdo aquelas pessoas e a gente não podia passar perto delas. E aí, durante todo o trabalho que eu comecei a fazer naquele ano, eu fazia um trabalho com as prostitutas ali na Estação da Luz, e aquelas mulheres às vezes falavam assim: pastora, eu queria tanto poder ir à igreja, né? Mas eu sinto vergonha de ir à igreja porque eu sou pecadora. E aí eu tinha que lembrar, falar para elas: não, pelo amor de Deus, você, conforme Jesus diz, você é a primeira a entrar no reino de Deus, né? Então eu creio na contemporaneidade dos dons, né? E às vezes a gente tem dons que estão sendo desperdiçados, né? A gente nem todo mundo precisa ir para a avenida falar com as pessoas, mas tem um monte de coisas que a gente pode fazer e que a gente pode acelerar esse processo tão demorado, né, que a gente tem vivido, de fazer as coisas acontecerem. E às vezes me preocupa que alguns dons que as pessoas vão buscar, né, pelas razões pelas quais elas estão interessadas, muitas vezes aquelas pessoas estão procurando dons em benefício próprio, né? Então, em busca de poder, né? E a fim de se servirem desse poder, e não a fim de edificar a comunidade, né? Mas trabalharem os seus egos. Em contraste a isso, a gente vai lá, né, no livro de Paulo, né, quando ele falando na igreja do Coríntios, né? Referindo-se aos dons como instrumento de edificação da igreja, né? Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. E aí não é da igreja só, é do local onde você está, né? do como você trabalha a sua fé. E aí, como eu aprendi, né, com o filme da Pocahontas, esse espírito tem cores, possibilidades de colorir, né? Tem uma ação do espírito que faz eu querer colorir, dar vida para esse mundo. Eu preciso ouvir as vozes da natureza, eu preciso respeitar as diferenças e não fazer destas diferenças os motivos de superioridade ou de inferioridade. Eu aprendi nas ruas das cidades, seguindo as pegadas dos estranhos, que na música ela vai falar, dos estranhos a mim, eu tive 1000 surpresas. Eu conheci e aprendi muitas coisas. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na Avenida Industrial em Santo André e que eu fui conversar com as travestis, eu abri um outro horizonte, eu aprendi muitas coisas com elas, eu sou muito grata, eu sempre falo para elas que eu me tornei uma pessoa melhor depois que eu pude passar 4 anos com elas, tentando combater o tráfico de pessoas, tentando melhorar o acesso das travestis ao sistema de saúde, porque geralmente quando elas chegavam, elas não tinham, ninguém falava do nome social delas, chamavam a Maria, que estava lá, né, com o vestido, o salto, chamavam João, e aí foi um dos trabalhos que a gente realizou na Prefeitura de Santo André, para as pessoas aprenderem a usar um nome social. Então, eu sempre peço a Deus um coração livre de estereótipos, de preconceitos, livre das certezas. Ai, como eu detesto, a gente tem muita certeza de tudo. Porque a gente não tem muita certeza de tudo, a gente está aprendendo sempre, né? Então, eu aprendi a dividir com as crianças das ruas,
Porque quando ganha um lanche, não sei quem já teve a experiência de quando tem um grupo de meninos, ou aparece um menino, tia, paga um lanche para mim, tal, você dá um pacote de bolacha, você pode parar para ver. Geralmente, eles correm para o grupo dos meninos e meninas e eles dividem as suas conquistas, né? Então, para mim, tudo isso me faz pensar que a gente precisa sempre estar aberto para ouvir as vozes, que a gente tem que fazer um exercício físico, né? Que a gente quer fazer tanto exercício físico para emagrecer, mas a gente não consegue fazer exercício físico para deixar o corpo e o espírito leves para poderem sentir, para poderem estar juntos, provar novos sabores, deixar as certezas de lado e se aventurar no novo, em ouvir a voz de Deus. Né? Eu vindo aqui para Roma, né? Eu conhecia toda a miséria do mundo em São Paulo, e aí eu digo para as pessoas aqui que miséria é miséria, né? No Japão, em Roma, nos Estados Unidos, em São Paulo, né? Mas você vê coisas diferentes, algumas coisas diferentes. Então, você precisa estar aberto, né? Então, meu conselho não, minha sugestão para, às vezes, que as pessoas que estão ouvindo, para a gente pensar, para você repensar, se a gente permanecer muito duro, às vezes, com as nossas certezas, com as nossas coisas, né? As coisas que a gente sente, se a gente estiver muito duro, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, a gente não consegue ouvir a voz da rua, a gente não consegue ver as cores do vento, a gente não tem condições de ser um instrumento para colorir a vida. E aí alguém disse assim, não, mas as emoções não são importantes. Não, para nós, especialmente para nós latino-americanos, né, e africanos e descendentes afros, né, as emoções são a nossa resistência, é o que nos é dado para resistir. E eu lembro que meu professor de italiano perguntou um dia se eu sabia dançar, porque ele achava lindo como os brasileiros dançam e se divertem. Aí eu falei que sim, a gente sabe dançar, cantar, né? Mas eu falei para ele, mas isso não é uma coisa para agradar outros, né? São a nossa forma de resistir. Rir para nós é resistência e não pode ser espetáculo. Eu lembro que também uma vez eu estava na Alemanha, indo para a Alemanha era carnaval, e quando eu cheguei na Alemanha, aquele choque cultural, eu andava nas ruas, as pessoas muito sérias, estava numa cidade pequena, e cheguei na igreja, todo mundo muito sério, muita coisa, e aí eu falei para eles, olha, eu saí do Brasil, era carnaval, eu falei para as mulheres que eu estava saindo por um período, e aí eu tenho agora na minha imagem daquelas mulheres, muitas detonadas pela prostituição, muitas usuárias de crack, porque tinha ali na Estação da Luz, muitas apenas com 2 dentes laterais, mas elas falavam comigo e sorriam, de forma que a gente estava ali para juntas termos esperança de dias melhores, né? E a gente adora ver um coral africano cantando e dançando, que, né, aquele povo, alguns, né, aquele povo selvagem que gosta de se movimentar, dançar, aquela questão cultural, mas não é a nossa resistência contra o racismo, é a nossa resistência contra a misoginia, a nossa resistência contra o sexismo, a nossa resistência à falta de comida, a nossa resistência à invasão das terras, o roubo das pedras preciosas que ainda acontecem hoje e do ouro das nossas terras. E que para nós, que era parte da natureza, para outros povos virou moeda e poder, né?
Então, quando eu fui visitar as igrejas aqui em Roma, tanto ouro, como tem coisas, né? Aquelas igrejas riquíssimas. A primeira coisa que eu pergunto, será que era isso mesmo que Jesus queria? Será que era isso mesmo que Deus quer? Uma igreja tão linda, maravilhosa, cheia de ouro, gente passando fome? Não, não é. E ali está a vida dos meus ancestrais, as mãos de pessoas, enfim. Nessa resistência. E aí eu quero falar dessa emoção que nos faz caminhar, que nos faz lutar por igualdade e justiça, como desejava Jesus. E para dançar e rir é necessário se deixar levar pelo ritmo, pelo som. Precisa se deixar, como é provar uma fruta, um prato novo. A gente precisa se colocar à disposição para usufruir a vida, para a gente poder ser feliz, né? Como o Ariovaldo estava falando, a gente é preciso ouvir, é preciso ver, e é preciso sentir ou buscar essa presença da Ruá de Deus. E nesses dias terríveis de angústia, faltam 15 dias, 12 dias, eu não sei, que a gente possa trocar a esperança, que a gente possa tocar a esperança, que a ação da Ruá de Deus nos leve a celebrar a vida, né? Eu estava assistindo aí, sugestão para vocês também, terminando de assistir de manhã, o Quebrando o Mito, que é um documentário novo, está no YouTube, do Fernando Goldstein, que eu participei do documentário, porque ele fez uma entrevista comigo, eu estava assistindo e eu chorei junto, fiquei emocionada. E aí eu falei, meu Deus, eu queria tanto estar no Brasil, se eu pudesse dia 2, voltar dia 3, né? Mas eu queria estar lá com o meu povo para a gente poder celebrar, dançar junto, pular, porque eu tenho certeza que a gente, pedindo a Deus, que a gente possa dançar e comemorar a nova caminhada que a gente tem pela frente. Não vai ser fácil, não vai ser do dia 3 que vai estar tudo resolvido. A gente tem uma caminhada muito dura e às vezes desigual, porque nós não temos armas, mas a gente tem a espada, entre aspas, né, de amor e solidariedade. As nossas armas são os nossos braços abertos para acolher, para oferecer, para buscar, para carregar. E é a hora de sermos como o profeta Jeremias, né? E que nem tudo é um mar de rosas. Nós somos enviados e enviadas para dentro do conflito. Hoje, quem está no Brasil está no conflito. Quem está na América Latina está no conflito. E esse conflito que se apresenta na medida em que acontece o anúncio e a denúncia. E o anúncio é a apresentação da vontade de justiça que contrasta com a vontade de poder daqueles homens brancos, com barbas e sem barbas, constituídos, inclusive com a vontade do profeta Jeremias, né? É essa vontade maluca que a gente tem de mudar as coisas, né? É a gente acreditar num Deus como Jeremias, que fez aceitar uma missão que ele nem imaginava. E Jeremias ficou aborrecido. Por que eu tinha que fazer? Tem que fazer isso, né? E aí, geralmente, né? E eu sou a prova viva disso, de pessoas, às vezes, que falam coisas, né? Que são um pouco mais radicais, é aquela pessoa radical que só traz conflito, né? E às vezes a gente tem que ser dura e a gente tem que enfrentar as pessoas, esses deuses, para dizerem, não, existe resistência, vocês não estão certos. E não é hora da gente dar as costas para quem está sofrendo. A Suzete falou dessas crianças. Nós temos 23 pessoas negras que morreram, vão morrer hoje, de meninos que não têm futuro, de mulheres negras que estão decidindo a não terem filhos e filhas para evitar o sofrimento dos seus filhos e de suas filhas que elas teriam. Ninguém quer enterrar um filho, ninguém quer ver o filho sendo assassinado pela polícia.
Ninguém quer ver a sua filha espancada ou morta pelo seu companheiro, pelo simples fato dela ser mulher e ser negra e achar que ela é muito menos que as demais, né? A gente não tem o que comer, não tem onde morar, muitos estão nas ruas, muitos estão nos campos sendo massacrados, os indígenas e os quilombolas com as terras invadidas, e nós temos esse compromisso enquanto cristãos e cristãs, enquanto seres humanos, de todas as religiões que falam e pregam o amor. Então, eu queria ir terminando a minha fala, né, que a gente possa sentir, ver as cores, possa sentir a suavidade desse Espírito que nos ilumina, que alimenta os nossos corações, que alimenta a nossa esperança, né? E o nosso desafio, dia 2 de outubro, não é que a gente está contra o PSDB, contra o PMDB, contra o PSOL, não é isso. Nós estamos tomando partido, nós vamos decidir quem nós somos, primeira coisa. Segunda coisa é a esperança contra a morte, contra a vida, né? E aí, eu gostaria que a gente pudesse renascer a esperança, especialmente nós, que somos o alvo dessas pessoas más, né? Desses homens brancos no poder, que nós, mulheres negras, indígenas, LGBTQIA+, quilombolas, enfim, que nós possamos renovar a nossa esperança, que a gente possa acreditar que sim, é possível, sim, a gente possa acreditar que Deus existe. Muita gente não crê, né? Mas a gente possa acreditar e que as nossas ações, o nosso testemunho, façam desse mundo cada vez melhor, mesmo quando tudo diz que não. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite da Renê, Suzete, que a gente possa ir espalhando cada vez mais, né, ajudando outras pessoas, porque quanto mais desanimados nós estivermos, o sistema fica tão feliz, o sistema fica tão contente quando a gente está para baixo, né? Porque aí a gente está tão lá embaixo que a gente não tem como reagir. Então, que a gente possa tomar o fôlego da esperança, tomar o remédio do amor e da solidariedade, que a gente possa continuar enfrentando a vida, né, com a Ruá de Deus nos ajudando a sermos pessoas mais livres e melhores. Obrigada. Obrigada, Eliade. Aqui nós queremos agradecer que tinha uma pessoa de Sydney, lá da Austrália, e também a Fátima Lima, de Barra Mansa, que entrou aqui. Tem a companheira nossa, Judita, ela está dizendo boa tarde, ela mora em Verona, Itália, é uma grande amiga nossa também nesse processo de ajudar a gente a construir aqui fora o nosso grupo de imigrantes negras, mulheres, né? É muito importante. Mas quero dizer que muito obrigada pela sua mensagem, muito importante. A Eliade tocou, né, nesse projeto de Deus também, que constrói homens e mulheres, negros, negras, prostituta, que traz para dentro do reino de Deus, né, essa responsabilidade de nosso projeto não ser um projeto excludente. E ela colocou, né, essencial. Eu me lembro que antes do Covid, aqui em Paris, todo domingo de manhã cedo, o francês não vai muito à igreja, né? O francês vai para o café filosófico. O tema era o que é essencial para essa sociedade, né? Como organizar o essencial
para aqueles e aquelas que dependem dessa sociedade. E Eliade falava nisso, né? Para nós, a criança, o idoso, todos aqueles que estão marginalizados dentro do nosso processo, ele é essencial, porque ele é a imagem e a semelhança de Deus, né? E é o nosso próximo que está tão perto da gente e muitas das vezes tão distante como de você não querer chegar a essa representação que dizemos que é a igreja de Deus, das pessoas não quererem chegarem ali. Então, assim, esse projeto que é essencial, né, para o nosso país, né, e assim, na criança, né, essa divisão é muito natural da criança. E a Eliade falando dessas crianças, né, que tudo que come vão ali dividir. Uma vez, eu me lembro, em 86, trabalhava numa escola em Volta Redonda, Rosário, uma escola de classe média alta, e a menina tinha um dinheiro, era cruzado, estava com um cruzado, e eu falei para ela, vai comprar um pastel com a sua amiguinha. Só que chegou lá, ela rasgou o dinheiro no meio e deu a metade para a colega e a metade para ela. E ela não pôde comprar o pastel e voltou. Eu falei, mas você não foi comprar o pastel? Não, tia Suzete. Eu não comprei o pastel porque eu cortei o dinheiro no meio. Eu tive que dar para ela que não tinha. Então, assim, essa, né, forma que a criança vê o mundo, e muitas das vezes ela se torna um adulto tão diferente daquilo que ela trouxe, como a essência de viver essa infância. Então, Eliade, muito obrigado por você compartilhar. Nós vamos continuar ainda com mais uma apresentação de um pastor também, Teologia Pé no Chão, e nós vamos continuar na parte da tarde, muito importante, 3 horas, voltar com mais 3 intervenções, né? Pastora Cacá, que trabalha no sistema tão doído também, lá no Rio de Janeiro, mais um outro pastor que está em Nova York, e mais um outro teólogo, né, doutor Ala Callahan, que vai estar junto com a gente, e vamos, nesse dia, terminar, mas amanhã tem uma assembleia, né, para a gente encaminhar esse primeiro fórum, né, internacional evangélico, né, e trabalhar para que os outros fóruns, né, a gente vai se aperfeiçoando, como a Renê sempre estava colocando ontem, nós não temos dinheiro, não temos canal, é tudo emprestado, foi tudo emprestado, a música, a doação aí do grupo, né, Paulo Silas, o coral, foi tudo, né, todos que estão aqui foi um pedacinho, e essa disponibilidade dos pastores de estarem com a gente, né? E trazer essa mensagem para nós. Foi muito importante ouvir todos vocês até agora, tem sido muito rico, né? E nos ajuda a construir esse projeto que nós estamos chamando. Aí tem muitas pessoas também do Rio de Janeiro, é muito importante, né? Aí no Rio de Janeiro está uma estrutura das milícias, né? Nós precisamos dizer, vamos destruir a milícia em nome de Jesus. Não pode, né, miliciano ser candidato. Então, é importante, o Rio de Janeiro precisa dessa essência, né, de reconstruir, porque tem muitos e muito mais trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, nós queremos agradecer nessa manhã a Eliade, mas eu gostaria, né, vai chegar o grupo, né, Teologia Pé no Chão, terminar com um clamor de uma pessoa que foi morta no Brasil, muito conhecido no mundo, e conhecido aqui na França também, que é o Frei Tito. Frei Tito é um religioso que serviu, né, dominicano, e ele foi morto pela ditadura, né, do Brasil. Então, ele escreveu em 1973, o Frei Tito escreve, né, para a comunidade. Muito obrigada, as pessoas estão falando parabéns, Suzete, mas e parabéns também, Renê, né? Renê esteve aí na linha de frente para construir. E o Frei Tito, né, ele morre com a ditadura, né, militar, tortura,
né? Então vamos... mas Frei Tito suicidou. O Frei Tito foi morto de tanta pressão. Então é importante, antes o Ariovaldo falou dessa saúde, a gente cuidar da nossa mente, cuidar da nossa cabeça, cuidar porque, como Eliade falou, quem está no Brasil está vivendo dentro de um sistema muito pesado. Então ele diz, são noites de silêncio, vozes que clamam num espaço infinito, um silêncio do homem, um silêncio da mulher, um silêncio de Deus. Talvez seja esta voz humana do nosso tempo. Quem entende? Como se faz entender? E quando fala, o que diz? Senhor, viveste esta hora junto a teu Pai amado, para que buscaste esta forma de vida? Por que oraste? Por acaso não és tu Deus? Que pedias? Por que não disseste aos teus amigos teus encontros em noite escura e de trevas? Afastado num monte, belo simples, como toda beleza, tu pediste ao teu Pai a tua paz, o teu sentido da tua missão, da tua paixão, da tua solidão. Algumas vezes, quando te encontro e te vejo só, incompreendido, também abandonado. Meu Pai, por que me abandonaste? Senhor, será que teu Pai, te abandonou? Quanto a mim, estou só no mundo. Não sei qual mundo. Talvez da incerteza, mas também da esperança. De um dia ver-te face a face. Como gostaria de ver e de perguntar apenas: o que queres de mim? Por acaso não me chamaste à vida? Por que me abandonas? Ou será que meus ouvidos já estão surdos à tua voz? Vozes do silêncio, vozes das dores, vozes do sofrimento, mesclado com tua maneira de ser diante de mim. Qual é a tua palavra do teu silêncio? O meu, tu sabes, nem mesmo compreendo. Não retires de mim teu espírito, nem se afaste de mim a tua face, mas que eu te veja. Mostra-me teu rosto, para que seja um acalanto, um canto de ninar da criança, que se entrega inteira aos teus braços de consolo e de paz. Frei Tito. Então, Frei Tito deixou essa mensagem, ele não já está no nosso meio, mas muito obrigada, obrigado, Eliade, pela sua reflexão, nossa responsabilidade. E a responsabilidade nossa, enquanto mulheres negras, de reconstruir, de construir, e de dizer que a morte não tem a palavra final na nossa comunidade. Mesmo que nos mata, vão nascer Eliade, vão nascer Maria do Carmo, vão nascer Fátima, vão nascer Luciete, vai nascer uma comunidade de mulheres negras que vão resistir e vão dizer: não mate nossos filhos, não mate nossas mulheres. Nós não só dançamos, nós queremos também dançar, mas também escrevemos, mas também estamos nesta caminhada da reconstrução. Ou será junto com nós ou não será. O Brasil precisa entender este apelo, essa súplica e essa chamada. Ou será com a nossa juventude negra, ou não será. Nós somos 56% desse país. E este projeto precisa estar a nossa voz presente e a nossa reescrita de uma sociedade mais justa, igual, para que a gente possa combater a desigualdade racial, social neste país. Muito obrigada, Eliade.